Fala, mestre, tudo bem? Bom amanhecer. Sim, mestre, dá sim. Tá bom, vou falar rapidinho. Aí você armazena esse áudio aí pra você não perder. Você falou que perdeu, né? O áudio que eu falei sobre esses nomes, né? Então, vou falar rapidinho. Vou falar de cabeça aqui. Não vou falar todos os apelidos, né? Mas vou falar alguns que você vai ver. Vai ter a noção e vai ter a base. Os apelidos do povo preto, do continente africano, né? Quando fala continente africano, a África é em homenagem a uma princesa, né? É uma princesa tinha o nome de África. Aí botaram o continente africano. É uma coisa Europa e Ásia, né? Era três pessoas, mulheres, aí botaram aí em homenagem a elas. Mesma coisa quando fala Glória, Graça e Vitória, era três mulheres também. Aí jogaram na Bíblia em homenagem a elas, certo? Então eu vou falar agora os apelidos que os pretos têm lá na África. Só você ter a base, né? Aí quando você ouvir falar, você já sabe quem é quem. Os pretos, eles são chamados de egípcio, finício, ligeriano, angolano, etíope, congolês, africanos, certo? É, também são chamados também de Cã, são chamados também de Abel. Todos eles são povo preto. Tudo apelido. Mas todo mundo é povo preto. Quando se fala povo preto, pronto, é esses. Mas tem esses apelidos todos. Já justamente para confundir o povo não saber quem é quem. Eles são chamados também de cananeus, canaiarro, certo? Quando fala canaiarro, cananeus. Quando fala também. É, é muitos nomes que se dá, é muitos nomes povo preto, mas pelo menos esse você já tem a base. Quando você ouvir e ler em algum livro, esse já tipifica e simboliza e é classificado todo o povo preto do continente africano, com aproximadamente 54 países. Agora o povo indígena. O povo indígena são chamados de sumeriano, arcadiano, hebreus, assírios, semitas, aborígenes, incas, astecas e maias, Judá, Levi e Benjamim. São chamados também de assírios, certo? Assírios, não é Síria, não. Síria é o apelido do país lá da Ásia. Estou falando assírios. Assírios é um povo. Síria é um lugar, é uma terra. Tá bom? Deu para você ter a base, né? Mas só que eles têm 17 apelidos. Os indígenas têm 17 apelidos. Mas eu falei só esses que é o básico, né? Porque eu tô falando de cabeça agora. Agora o povo branco europeu. O povo branco são chamados de jafetita, sionista, Caim, judeus, caucasianos, é, Roma, Grécia, holandês, americanos, japoneses, mas quem? Peraí, não tá lembrando de cabeça que é muita coisa. Italianos, grã-bretânico, russos, alemãos, judeus, cabalista, maçônico, é tudo esses. Povo branco da Europa. Deu para entender, né? Qualquer dúvida, você escuta de novo o áudio. Então, quando você vê. Aí é só que eles misturam nome e confundem o povo. Eles botaram que os egípcios escravizaram os hebreus. Mentira. Os hebreus são os indígenas. Os egípcios são os pretos. Então, quem escravizou os 400 anos? Os indígenas e os pretos foram os brancos europeus. Foram os brancos europeus que escravizaram 400 anos os pretos e os indígenas. Começou em 1500 e terminou em 1900, certo? Porque aquela falsa abolição de 1888 tem um livro que fala os 12 anos a mais de escravidão. Tem um livro fora parte que fala 12 anos a mais de escravidão. Então, 1888 com mais 12 anos dá 1900.
Então, começou em 1500, certo? Oficialmente. Só que muitos antes, os europeus já vinham. Os europeus já veio aqui, antes de 1500, vinha navio aqui 26 vezes. Está no livro de história. 26 vezes. Só que é muitos livros de história, não está tudo em um livro só, né? É muitos livros. Então você vai lendo, vai somando. Dá 26 vezes que os europeus vinham aqui de navio, levando riqueza, levando os índios como cativo lá para a Ásia, para colonizar a Ásia, levando os índios como escravo lá para a Europa. 26 vezes que ele vinha de navio, certo? No tempo do rei Chaque mesmo. Aí depois que o rei Chaque perdeu o poder ali no Império Inca, rei Chaque é o Xilomo aí que eles falam. Xilomon, Xalamão, Salomão, Solimões. Em cada país ele tem uma língua, né? Um nome. Mas o nome dele verdadeiro mesmo é Chaque, imperador dos Incas. Então depois que ele morreu, os filhos dele foi morrendo. Então depois de um tempo levaram a riqueza tudo do Império Inca lá para o Vaticano e para a Itália. Tá tudo na Itália. Só o povo pesquisar os depósitos de ouro da Itália. Então levaram os ouro do povo preto africano e o ouro do Império Inca, que é a tribo de Judá e da Bíblia, que é o Império Inca. Levaram tudo para a Itália e para o Vaticano, tá tudo lá. Aí distribuíram lá com França também, né? Tá tudo na França também. Então, tá bom? Deu para entender, né? Aí quando fala lá em 2 Reis, capítulo 18, ó. Um anjo do Senhor, ali quer dizer o imperador. Quando fala anjo, quer dizer imperador. O imperador de Deus veio à noite com a espada de covardia e matou 185 mil assírios em uma noite. Assírios são os indígenas. O anjo ali quer dizer o imperador. E Deus quer dizer o Papa. Então, quando diz o anjo de Deus veio à noite com uma espada e matou 185 mil assírios, a espada, de covardia. Ali quer dizer os indígenas. Porque eles queriam tomar as terras aqui, né? Queria tomar as terras. Então, exterminaram os indígenas, varreram. Mas milhões e milhões, muitos milhões mesmo. Hoje os indígenas era para ser mais numeroso do que a China, que tem mais de não sei quantos tem 1 bilhão e 300 milhões aproximadamente, né? Era para ser mais numeroso do que o povo da China, lá da Ásia. Mas hoje, olha o pouquinho que tem, não tem nem 1 milhão. Se tiver 1 milhão é muito de indígena. Então ali, quando fala os assírios, são os indígenas. Quando fala um anjo, é o imperador. E quando fala Senhor e Deus, maiúsculo na Bíblia, é o Papa. Todas as vezes que se lê na Bíblia Senhor maiúsculo e Deus maiúsculo, é o Papa. Quando se lê Senhor minúsculo e Deus minúsculo, aí já é pessoas inferiores que o Papa. Certo? Todos inferiores que o Papa era Senhor minúsculo e Deus minúsculo. Como diz lá em Coríntios, né? Vós sois deuses, minúsculo. Vós sois senhores de escravos, né? Minúsculo. Mas quando fala Senhor maiúsculo, bem destacado na Bíblia, em outro livro, e Deus maiúsculo, aí é o Papa. E tem o povo aí tudo analfabeto e adorando. Adorando o que não conhece, adorando gente morto. Né? Esse é título, povo. Desperta para a vida. Aí o querido viu esse vídeo aí, falou que lá na África, por que eles falam lá? Então, eu não sei se eles sabem, certo? Mas eu sei quem é Alá. Alá e Iá eram 2 guerreiros mais famosos lá da Ásia. Lá na Ásia, muitos anos atrás, existia 2 guerreiros muito famosos, Alá e Iá. Então eles jogaram na Bíblia. Eu tenho a Bíblia King James aqui que chama Alá. Tem a Bíblia King James aqui, que no vez de botar Deus, eles botam Alá. Alá falou com quem? Alá falou com Moisés, Alá falou com Daniel. Então, porque é um guerreiro muito famoso. Então eles botaram Alá. Então, quando o povo lá na África fala Alá, eu não sei se vocês sabem, rapaz, eu não sei, é um ser humano. Foi um ser humano muito famoso que já existiu no passado. Alá e Iá, os 2 maiores guerreiros da Ásia. Aí lá na África eles falam Alá, né? Então, quando eles falam Alá, eu não sei se eles sabem que é um ser humano do passado, 2 guerreiros muito famosos, ou não sei se eles pensam que é a força criadora.
Que a força formadora não se chama Alá, não. A força formadora é o grande oxigênio. Porque antes de não existir nada, só existia o oxigênio. Não existia nem terra, nem céu, nem lua, nem estrela, nem água, nem nada. Só existia esse oxigênio que a gente respira, o ar que respiramos, o fôlego da vida, o fôlego que traz a vida e que dá a vida. Só existia esse fôlego da vida, ué. Certo? Que é o pneuma, que é o Espírito Santo e que é o Ru. O grande Ru, só existia esse grande Ru, HW. O ar que respiramos, só existia esse. Aí depois esse ar que respiramos formou o nitrogênio. O ar que respiramos é conhecido como oxigênio. Então, o oxigênio formou o nitrogênio. Então, o oxigênio junto com o nitrogênio formou a Terra. A terra, as rochas e as montanhas e as pedras. As terras, as rochas, as montanhas e as pedras são formadas de oxigênio e nitrogênio. Tem 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. A terra que nós pisamos. Então, o oxigênio com o nitrogênio formou a terra. Aí depois o oxigênio com o nitrogênio formou o hidrogênio. Então, o hidrogênio que formou o Sol, a Lua e as estrelas. Tá bom, povo? Quem formou o Sol, a Lua e as estrelas foi o hidrogênio. Viu? É isso que é a trindade, ué. Oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. É isso que é a trindade. Aí depois dessas trindades foi formando os outros elementos. CO2, H2O, argônio, certo? Foi formando os outros, os íons, através desses três elementos, oxigênio e nitrogênio. Aí veio os outros elementos. Aí, através dos outros elementos, sim, que veio a vida, certo? A vida foi o grande oxigênio que fez, certo, queridos? Só para abreviar esse áudio, para não ficar muito longo. Tá bom, querido? Deu para vocês entenderem, né? Então, lá na África, acho que tem costume de falar lá, né? Mas só que era um grande guerreiro, não é a força criadora. A força formadora é o grande oxigênio. Então, certo. Então a gente tá certo que a gente tem que homenagear os nossos antepassados, né? Honrar. Honrar e guardar sempre na memória nossos guerreiros, nossos libertadores do passado. Mas só que não podemos ficar adorando como assim uma divindade, não, porque a única divindade nossa é o oxigênio. Quando esse oxigênio sair da gente, sair de tudo, sair dos animais, sair das águas, os peixes, tudo morre. É o oxigênio que é a nossa verdadeira divindade, nosso verdadeiro ídolo, nosso verdadeiro criador, nosso verdadeiro santo, o nosso verdadeiro dono, é o grande oxigênio que nós respiramos. Esse é tudo para mim, ué. Esse é o único. Quando esse sair de mim, já era. Quando chegar o meu tempo determinado, que esse oxigênio sair de mim, já era, ué. Se o oxigênio parar por 10 horas, gente, o mundo acaba. A Terra vai se dissolvendo devagarzinho. O céu explode. O Sol e a Lua e as estrelas evaporam, acaba. Tudo acaba, gente. O oxigênio é tudo, gente. Tá bom? Então pesquisa, gente. Tá bom? Pesquisa. Eu sei que o povo já tem pesquisado muito. Fica até enjoativo ficar falando isso, né? Pesquisa, pesquisa, pesquisa. O povo já tem pesquisado. Mas tem muita gente que chega nos nossos áudios, eles ficam ainda embaraçados, fica clamando pro Iá, pro Alá, pro Deus, pro Jeová. Tudo isso é ser humano, gente. Tá bom? Já teve papa que mandava exterminar a nação toda. Quando diz assim, ó, Deus mandava exterminar a nação toda. Crianças, velhos, animais, passa fio da espada, cerca para ninguém entrar e sair. Isso é papa, gente. Já teve papa que já foi o dono do mundo mesmo, literalmente. Só vocês estudar, gente. Os 200 anjos nos livros apócrifos são os 200 papas que já morreram. Ué. Pesquisa aí as sucessões dos papas, vocês vão ver mais de 240 papas que já existiu. Então já teve papa que mandava matar a nação toda. Teve papa homossexual, teve papa terrorista, papa assassino, papa bom. Então é isso que vocês têm que entender. Tá bom, gente? Então sai fora desses nomes, gente. Esquece isso. Alá, Iá. Alá, Iá, tudo bem, mas só que é ser humano. Não é pra gente idolatrar, não. Mas esses nomes de Jeová, Deus,
Aí gode, javé, yavé, iarro. Quando fala iarro, é o ar. É ru, o grande ru, HW, é o ar. Então o certo é ali, ó, ar chamado ru. Eles botaram iá, porque i quer dizer água. I na primeira língua do mundo quer dizer água. Na língua sumeriana e arcadiana. Na língua indígena, guarani, se chama i é água. Então quando fala iá, iar, iaru, quer dizer i e água, certo? I quer dizer água, iru quer dizer oxigênio. Ali é jogadinha que eles botam, aquelas palavras ali, iud, re, vav, re, certo? Eu já expliquei sobre isso, senão esse áudio vai ficar muito longo. I quer dizer água, e re e o au quer dizer o ar e água. E o re no final é terra. Rush, que eles falam earth, earth, earth. Então é o rush. Então, Yud, Re, Uau, Re. Quer dizer o quê? Água, terra e ar. Mas só que o primeiro é o Uau, porque foi o ar que criou a terra e o ar que criou a água. Então, o certo é ali. Resh, Uau, Resh e Yud. Se fosse botar assim, seria facinho do povo entender. Se botasse assim, ó, nesse Yud, Re, Vav, Re. Se botasse assim, ó, Resh, Uau, Resh, Yud, pronto, o povo ia saber, ué, que é o ar, terra e água. Mas eles inverteram. Eles botaram Yud, Resh, Uau, Resh. Quer dizer água, ar e terra, certo? Yud quer dizer água, Resh e Uau quer dizer Ru, quer dizer o ar. E Resh no final quer dizer terra. Isso é siglas. Siglas do ar, terra e água. É os três elementos. Tá bom, querido? Que nós vivemos por causa disso. Tá bom, amados? Um abraço, beijão no coração de todos que vai escutar esse breve áudio aí. E pro senhor, tá, mestre?